Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Galahad Brandão, ou Gagá, ou Brandão, chama o que você quiser. E você está no Umbandalista, um canal voltado aos estudos, às práticas da Umbanda Universalista, do universalismo espiritual, espiritualidade e autoconhecimento. Meus amores, vamos conversar com os mortos? Polemes? Polemes? Será que tem polemes? Vamos conversar, vocês vão entender que não tem polêmica nenhuma. Primeiramente, eu peço para você que curta, se inscreva e compartilhe esse vídeo com seus amigos. O pessoal que tem mais uma cabeça mais aberta, né? Badala o sininho para não perder as notificações e fiquem atentos que as nossas lives estão para voltar. Certinho? Meus amores, vamos lá. Não se deve falar com os mortos. Está bem claro isso na Bíblia original? Não. Na Bíblia original, não. Mas na Bíblia que nós temos hoje, Antigo e Novo Testamento, que foi traduzido pelo homem, né, para linguajar latino, grego e etc., tá escrito lá que de fato não se deve falar com os mortos. Mas tá. E por que não se deve falar com os mortos? Qual que é o perigo de falar com os mortos? Aí a gente já tem uma coisa interessante nessa frase. Porque olha só. Na Bíblia diz que você não deve falar com os mortos. Então, se a Bíblia afirma que você não deve falar com os mortos, significa que o morto não está tão morto assim. Haja vista que existe maneira de se comunicar com eles. Aí algumas vertentes religiosas dirão, mas aí é o demônio, o capeta, Satanás, mochila de criança, sinteco gelado, sete pele. Chama do que você quiser. Contanto que você entenda o que eu estou falando. Só que se existe maneiras de conversar com os mortos, no caso os demônios, tem que ter jeito de conversar com os bonzinhos também. Porque, vamos pensar, a todo momento, quando a gente vai fazer uma oração, a gente conversa com Deus. Só que Deus, ele não está vivo na matéria. O que eu quero dizer na matéria? Carne e osso. Você não consegue ir à casa de Deus. Aí você vai falar, a casa de Deus é a igreja e Deus é representado pelo líder religioso. Né, não. Deus é um só. O líder religioso, ele é um ser humano que é cheio de defeitos, cheio de como pagar e cheio de pecado a pagar também, por mais que ele seja líder religioso. Que é muito bom. A história da humanidade conta que muitos líderes religiosos, não estou citando religiões aqui específicas, tá? Já foram pegos fazendo coisa que não devia, né? E aí a gente tem a primeira coisa. Bom, a gente não vai falar com os mortos porque é o capeta, tá? Mas aí a gente tem uma prática de conversar com um ser que a gente não tá vendo, que a gente não pode pegar, a gente não pode ver, a gente não pode ouvir com o ouvido, a gente ouve com o coração, né? Então, humanamente falando, Deus está morto, porque ele não está em matéria. E olha o fanatismo religioso. Quando estou falando que Deus está morto, porque não é Deus, o Criador Supremo, que deixou de existir. Ele não está vivo em carne e osso. Então, se não está vivo em carne e osso, subentende que está morto dentro da ciência humana. Tá? É isso que eu estou falando. Não surta, não. Bom, mas aí a gente não está falando com Deus. Só que muitas agremiações religiosas, elas falam assim, olha, você tem que conversar com Jesus. Você tem que aceitar Jesus. Certo. Se eu não posso falar com os mortos, como é que eu estou falando com Jesus? Vamos pensar de novo. Vamos pensar. Jesus veio até essa terra há 2022 anos atrás, aproximadamente. É o que a gente acha que foi. E aí, de acordo com o credo da Igreja Católica, nós sabemos que, vamos lá, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e creio em Jesus Cristo, nosso único Senhor, seu Filho, né? Deixa eu ver se eu estou rezando certo. Creio, como é que é? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nesse caso Deus, nasceu da Virgem Maria, que humanamente é impossível, mas isso não vem ao caso, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos. Aí a gente já tem um espectro maior. Se Jesus desceu à mansão dos mortos, quer dizer que os mortos morreram apenas na carne. Eles continuam vivos em espírito. Já começa por aí. Eu estou apenas fazendo uma citação
ao que diz a oração, que a Umbanda também reza. Só para deixar claro para vocês. Bom, vamos lá. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. O fato de Jesus ter ressuscitado, depois da ressurreição dele, não tem muitos achados bíblicos na Bíblia que nós temos acesso hoje do que aconteceu tempos depois. Só diz que ele ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Ponto. Vamos analisar tudo. Se Deus subiu aos céus, se Jesus subiu aos céus, ele não subiu em carne e osso, porque é impossível você subir aos céus como ser humano, apesar que Jesus era fora da curva, né? É impossível você subir aos céus e ficar vivo ali. Você vai morrer congelado. Simples assim, porque a temperatura começa a cair bastante, até certo ponto seu pulmão congela, você todo congela, você não consegue respirar mais e você morre. Morre carne. O espírito consegue sobreviver, como a gente já está acostumado. Só que aí tem um outro detalhe que a gente tem que analisar também. Se Jesus subiu, ele morreu. Ele não está mais na carne. Ele ascendeu. Ele é um mestre ascensionado. Ele subiu. Ele não está mais aqui na Terra como ser humano. Só que tem um pedacinho dessa história que a gente tem que voltar ali na oração, que é falar, mas Jesus ele poderia ter sobrevivido subindo aos céus. Então por que ele não sobreviveu quando foi crucificado? Mas ele não sobreviveu para perdoar os nossos pecados. Dava para perdoar de outras maneiras, não dava não? E outra, na prática, Jesus não veio de fato perdoar todos os pecados dos seres humanos. Haja vista que a humanidade não acabou, ela continuou pecando e ela basicamente não aprendeu muito com Jesus, deveria ter aprendido mais. Por que Jesus ia falar? Para você amar ao próximo como a ti mesmo, você não consegue amar o próximo se você não consegue se amar, comece por aí. Segundo, caridade, fazer a caridade ao próximo, Jesus ensinou isso. E o perdão está associado ao amor ao próximo e à prática da caridade. Se nós não temos esses três termos, essas três práticas, esses três sentimentos sendo espalhados todos os dias por nós e pelos outros, significa que a gente não entendeu bulhufas do que Jesus veio fazer aqui. Tá? Então, Jesus veio para perder tempo, porque ele veio perdoar os pecados dos seres humanos, foi humilhado, foi violentado e foi morto. E a gente continua do jeito que a gente está, com guerras, contendas, fofocas, etc. Bom, ainda no termo de que não se deve falar com os mortos, por que a gente então fala com Jesus se Jesus já morreu? Carne, o espírito está vivo. Então, dentro desses pequenos comentários, nós temos uma prova de que, primeiro, o que morre é o corpo, não o espírito. Segundo, quando você morre, você vai para algum lugar. Não quer dizer necessariamente que é céu, inferno, céu umbral, céu purgatório, etc. Para algum lugar você vai. Então a vida não acaba. Haja vista que Jesus desceu à mansão dos mortos. Mansão subentende que é um lugar grande, que fica muita gente. Então, se ele desceu, subentende que, além de estar morto, ele baixou sua vibração para visitar os mortos que lá sofriam. A gente pode tentar deduzir que era umbral ou o inferno que a Igreja Católica ou a igreja Protestante acreditam. Quem está certo nessa história não interessa. Só estamos contextualizando o negócio. Então, depois que ele subiu da mansão dos mortos e ressuscitou, de alguma forma que foi um milagre, né? Ele não mais voltou para a Terra, ele não mais esteve entre os humanos encarnados. Ele, em certo momento da vida, ele teve que morrer, ele era um ser humano. Fora da curva? Mas ele teve que morrer em um determinado momento, e aí ele foi para algum lugar. Como o credo diz, ele subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então ele ascensionou, ele não volta para cá tão cedo. Né? Até porque já se passaram 2022 anos, ele não voltou ainda, e provavelmente não vai voltar da maneira que a gente acha que vai. Mas isso aí é outro vídeo. Então, moral da história. Quando a gente fala que não se deve falar com os mortos, a gente tem que analisar isso aí. Porque, vamos lá. Vamos dizer que eu sou um líder religioso de uma religião X. Eu tenho aquelas pessoas que me seguem. E aí eu falei, olha,
hoje eu conversei com Jesus mais cedo e ele me falou, que ele me mostrou uma revelação. Se Jesus não está no planeta Terra como ser humano, o corpo dele está morto, mas o espírito está vivo. Então eu conversei com o morto. Simples assim. Então o que a gente deve entender? Na espiritualidade, nas práticas espiritualistas, universalistas, nós conversamos sim com os mortos para dois motivos. Primeiro, quando você conversa com um obsessor, um espírito que está sofrendo porque ele está no mal, ele está na treva. Você tenta resgatá-lo para que o amor de Jesus leve ele para os céus. Estou falando céus para ficar fácil de entender. Para que leve ele para um lugar onde ele possa deixar de ser mal. É a primeira coisa. Você vai demonstrar amor e caridade por um espírito que provavelmente você não conhece, né? Que está sentindo dor, que está sofrendo. Por quê? Porque quem está no mal está sofrendo. Quem está no mal sente dor. Simples assim. Então, às vezes ele quer sair daquilo ali, mas ele não sabe como. Ele está confuso, está perdido. Às vezes ele foi humilhado, às vezes ele foi subornado a fazer aquilo ali e ele não viu outra alternativa. Então você pega, vai lá, conversa com o espírito obsessor. Se você conhece a apometria, você sabe do que eu estou falando. Ou se você conhece mesa mediúnica, vamos colocar num termo prático para a gente entender melhor. Uma sessão do descarrego, uma desobsessão, um exorcismo, né? Você está falando com o morto de qualquer jeito. Você está falando com uma carne que já foi embora, que já apodreceu, o espírito em algum lugar sofrendo de dor. Então, na espiritualidade, no universalismo, na Umbanda, no Kardec, nós conversamos com os espíritos obsessores para convencê-los a vir para o bem, para trabalhar para Jesus, para trabalhar para Deus, para o planeta ficar melhor e para ele parar de sofrer. O parar de sofrer significa você perdoar aqueles que te fizeram falta. Olha lá, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Aí tem uma coisa, aí são as variantes da oração. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu prefiro rezar Perdão. Eu prefiro rezar. Ensina-nos, ó Pai, a perdoar a quem nos tem ofendido. Porque nós estamos aqui num estágio probatório e para fazer estágio nós temos que aprender a perdoar. Porque se todo mundo que rezasse o Pai Nosso tivesse perdoado tudo, não existia problema no mundo mais. Simples assim. Então, a gente tem isso. E a segunda coisa de que o espírita, o espiritualista, o umbandista, o budista, o selaísta, ele conversa com os mortos porque muitos deles trazem mensagens de amor e conselhos para que nós possamos ser pessoas melhores. Por exemplo, já participei de sessões espíritas, espírita, não é de Umbanda, espírita Kardec, em que manifestou-se um espírito ou entidade, chame do que você quiser, não faz diferença, que se apresentou e começou a dar bons conselhos. Que bons conselhos? Perdoe o seu próximo, não seja tão orgulhoso, avalie a situação de todas as formas para você entender o lado da outra pessoa também. Então sempre tem essas coisas. E o que eu acho mais fantástico é que você, depois que um ente querido seu desencarna ou morre, chame do que você quiser, cedo ou tarde, dependendo do merecimento desse que desencarnou, do seu merecimento, você pode ter um contato com ele, você pode conversar, você pode saber como é que ele tá, você pode orar por ele, ele pode te ajudar num problema. Isso que eu acho fantástico de Deus. Porque Deus, ele não restringe a coisa. Você vai nascer numa família, na visão espiritualista, tá? Estou falando da visão espiritualista. Você vai nascer do nada aí, você vai nascer retardado, você vai nascer com problema, e sua vida vai ser uma porcaria, e você vai morrer e acabou. Pra quê? Qual que é a função disso? Qual é a função de eu vir ao mundo, nascer numa família específica, comer o pão que o diabo amassou e depois morrer? Nossa! Então esse é o grande lance. Quando a gente fala que não se deve conversar com os mortos, entra todo esse contexto de que a gente não deve conversar com os mortos no sentido de dar confiança a qualquer morto
que eu acho que seria o mais adequado, haja vista que as doutrinas espiritualistas, o próprio espiritismo, ele fala, você tem que arguir o espírito para saber se é no espírito de Deus. Quem fala mal de espiritismo, geralmente é porque não leu a codificação. Porque em momento algum, tanto no espiritismo quanto na Umbanda, qualquer Umbanda, tem lá falando que você vai fazer o mal pro outro, que o espírito é do capeta, que você vai se associar a Satanás. Não tem nada disso lá. Nada disso. Apenas prega amor, tanto é que a máxima do espiritismo e a máxima da espiritualidade é fora da caridade, não há salvação. Onde que tem o dedo do capeta aí? Lugar nenhum. Esse é o vídeo de hoje. Se entendeu o que eu quis dizer? Escreve aí embaixo. Gente, se você for fanático religioso e começar a vir, esse é o canal do capeta, você tá macumunado com o tioso, não perde seu tempo, eu não vou responder, eu vou apagar, eu não vou te questionar, eu vou apagar porque aqui é lugar de paz e amor, não é lugar pra gente ficar brigando igual uns imbecis, que é o título de um outro vídeo que eu vou gravar daqui a um tempo, que é sobre essa coisa da intolerância e da guerra religiosa. Certinho? Então compartilha esse vídeo com as pessoas que você sabe que tem mente aberta. Vamos nos ajudar, né? Ajuda o tio, o canal a crescer aqui para que essa informação chegue em outras pessoas. A gente se encontra no próximo vídeo. Que Deus te abençoe, independente da sua religião. Certinho? Tchau.